eu quero falar sobre um assunto muito importante com vocês, que é sangue, sexo, mundo espiritual e emoções, tá? E eu queria que você pudesse buscar tentar fazer uma correlação, porque de repente até o dia de hoje você nunca conseguiu fazer uma correlação ou uma conexão entre sexo e finanças, entre emoções destruídas e finanças, entre mundo espiritual e quebra de princípios e finanças. E a finança a gente vai ter que dobrar a nossa vontade ou dobrar a nossa língua para confessar que é uma das áreas que os filhos de Deus têm dificuldade de alcançar. E tem dificuldade muitas vezes de romper. Está sempre tentando romper um teto, mas não consegue. Fica paralisado dentro de um determinado valor e às vezes tenta vencer e não consegue. Eu quero te explicar hoje por quê, amém? O bispo falou para mim que eu não posso falar até a hora que eu quiser. Então, ó, são 9h10 agora, né? A gente não tem hora para ir embora hoje. Até porque, irmãos, eu vim lá do Rio de Janeiro, acordei 4 horas da manhã para poder estar aqui, né? Então, você vai me ouvir até meia-noite. Tô brincando. Você vai ouvir alguma coisa aí, em nome de Jesus. Bom, muitas pessoas não conseguem fazer essa conexão, essa correlação, tá? E muitas vezes, pessoas que estão no Evangelho há muito tempo não conseguem entender o valor precioso do sangue de Jesus. E eu queria que você pudesse abrir lá em Hebreus, capítulo 9, do versículo 12 ao versículo 15. A palavra diz assim: de fato, de acordo com a lei, quase tudo é purificado com sangue. E não havendo derramamento de sangue, não há perdão de pecados. Ok? Assim diz a palavra de Deus. Pode ser até o 12 só. Então, uma das consciências que nós precisamos aprender a desenvolver é que o sangue de Jesus, ele nos purifica do peso do pecado e nos liberta do peso da culpa. Amém? O sangue de Jesus nos liberta do peso do pecado e do peso da culpa. Então, sangue, ele representa a vida. E sem sangue, não há vida. Você conhece alguém que está andando por aí, está andando no meio da rua e não tem sangue e ele está vivo? Não tem como. Não tem como uma pessoa ter vida se ela não tem sangue. Porque é necessidade. Então, para você ver uma pessoa que está sentada do teu lado, ela precisa ter sangue. Para você poder ver uma pessoa andando no meio da rua, ela precisa ter sangue, porque sangue é vida. Presta bastante atenção, porque eu vou perguntar bastante coisa para vocês, tá? Então, se a vida está no sangue, quando entregamos o nosso sangue, estamos dando o quê? Vamos lá, gente, repete comigo. Se sangue é vida, quando eu dou o meu sangue, eu estou dando o quê? Vida. Amém? Então, quando Cristo morre na cruz do Calvário, ele dá o quê? Sangue, que representa o quê? A vida. Quando Deus, ele quis fazer uma aliança com o povo de Israel, ele pede para que os homens cortassem o prepúcio. E naquele momento, aquele corte do prepúcio significava que o povo era circuncidado. Abraão faz a circuncisão. E aquele momento é um momento onde existe uma aliança entre Deus e entre o homem. Então, sangue, a gente vai ver o sangue, quando corta o prepúcio, sai sangue, sim ou não? Sim, porque tem vida ali. Então, onde Satanás descobriu que existe vida? Nos órgãos reprodutores do homem e da mulher. E eles sabem que tanto o homem quanto a mulher, eles têm a capacidade de gerar. Quero ver se vocês estão atentos mesmo. O homem e a mulher têm capacidade de gerar vida. Em seguida, Deus, ele constitui o sexo, que foi criado para a manifestação do amor dentro dos padrões de Deus. Então, tudo que está dentro do padrão de Deus, todo sexo dentro do padrão de Deus, ele está abençoado. Por quê? Porque o sexo dentro do casamento produz uma aliança frutífera diante de Deus. Do contrário, produz uma aliança que não é com Deus, devastadora. Então, qualquer prática, fale comigo, qualquer prática fora dos padrões de Deus é ilícito. Vocês estão entendendo? Tudo que Deus padroniza, Ele fala, ó, vai até aqui, faz até aqui, pode até aqui, porque se você passar daqui, você está desprotegido.
Eu não tenho como te proteger, eu só tenho capacidade de te proteger dentro dos meus padrões. Então ande nos meus padrões, porque os meus padrões te protegem. E quando você anda fora dos meus padrões, você fica desprotegido. Então, quando a gente viola a nossa aliança com Deus, a gente perde a bênção dele e a fartura que a colheita de Deus poderia nos trazer. Então, pensa comigo. Se no ato sexual eu me torno uma só carne, então existe transmissão de sangue, sim ou não? Existe. Porque nós somos trino, corpo, alma e espírito. Então, se eu tenho relação sexual com uma pessoa, e eu tenho, ou a pessoa tem um espírito maligno, é passado, é uma herança espiritual. Se uma pessoa está doente no sangue e ela tem relação sexual, ela passa no físico. E se ela é uma pessoa emocionalmente doente, ela tem relação sexual, ela também passa doença emocional para aquela pessoa. Por quê? Porque com aquela pessoa ela se tornou uma só carne. Então existe a transmissão de sangue, existe o contato entre os sangues. Então, como eu escolho praticar o sexo, vai simplesmente definir em que tipo de altar eu estou semeando a minha semente. Em altares demoníacos ou em altares divinos. Se na vida existe sangue, e se no sangue existe vida, quando eu pratico o sexo, e eu me torno uma só carne com uma pessoa, dentro dos padrões de Deus, então eu recebo a bênção frutífera do Senhor. Mas quando eu não faço dentro do padrão de Deus e eu pratico de forma ilícita, eu estou entregando a minha semente em altares demoníacos. E Satanás, ele sabia disso. Ele sabia que talvez você não saberia, mas que ele sabe. Então, por várias e várias vezes, ele pega a quebra do princípio para poder afetar as suas emoções e fazer de você um perdedor. É por isso que a Bíblia diz que nós somos mais que vencedores que sem Cristo tá ruim. Tá mal. Então eu queria que você pudesse pensar aí, enquanto você não havia se convertido, enquanto você não tinha Jesus na sua vida, Ele não era teu Senhor, Ele não era teu Salvador, você não estava debaixo da regência do seu governo, você estava sem conhecimento da palavra de Deus, sem um entendimento, mas o padrão estava criado, era a palavra, você apenas não conhecia. E muitas pessoas falam assim: pastora, Deus perdoa o tempo da ignorância. Ah, queridos, é verdade. Mas quando eu venho para a luz, eu tenho responsabilidades com Deus. E quando Jesus ele morre na cruz do Calvário, Ele morre para que eu e você venhamos a ter salvação com Ele, para que nós pudéssemos acessar a eternidade e viver com o Pai, porque não existe nenhum outro caminho que não seja Jesus o Cristo. Porém, queridos, todas as outras coisas você vai precisar lutar para ter. Ah, pastora, eu não acredito nisso não, a cruz resolve todas as questões. Por que tu é pobre se Deus está falando para você governar sobre todas as questões? Por que você tem doença se o sangue de Jesus resolveu a parada toda? Por que tem problema com o filho? Por que tem problema na coluna? Por que tem isso? Por que tem aquilo? Por que manifesta então, se o Espírito Santo habita dentro de você? Você pode ter o direito, você tem o direito de pensar dessa forma, mas você vai continuar cativo dentro do seu próprio pensamento. Eu estou aqui para poder te dar códigos e sistemas que estão dentro da Bíblia e poder te ajudar a alcançar novos níveis no Senhor dentro da palavra de Deus, para que você possa galgar outros entendimentos e toda a servidão e escravidão que existia do passado e que ainda está presente na sua mente, nas suas emoções, batam em retirada em nome de Jesus. Você vai acessar lugares frutíferos que Deus tem para você, porque a salvação e a vida na eternidade o sangue de Jesus te dá, mas governo você conquista. Então, para você governar sobre a terra, você vai precisar conquistar. Vai requerer de você esforço, vai requerer de você santidade, vai requerer de você dedicação, vai requerer de você intimidade. Vai ser difícil. Por que vocês acham que poucas pessoas que conhecem o Evangelho do Reino governam? Porque poucas pessoas conseguem acessar o entendimento da palavra de Deus. Então eu queria que você pudesse pensar junto comigo o seguinte: bom, a vida toda eu construí altares e derramei o meu sangue em altares que não eram do Senhor.
Eu, particularmente, pratiquei muito o pecado de prostituição, de fornicação. A minha vida era uma desgraça. Se Jesus não tivesse entrado, eu não estava nem aqui nessa noite. Talvez você esteja aqui e você teve uma vida de promiscuidade sexual muito grande ao longo da sua caminhada. E aí um dia você conheceu Jesus, aceitou, se batizou, começou a viver uma vida com Ele, plena com Ele. Só que tem uma coisa: pecado perdoado é pecado confessado. Às vezes, queridos, para vocês terem noção de como que são as fortalezas na nossa mente. Nós chegamos, entramos aqui na igreja num culto de domingo de Santa Ceia. A Santa Ceia está aqui preparada para nós. E nós achamos que pegar o pão e comer o vinho, que é a representatividade do sangue e do corpo de Cristo, os nossos pecados estão perdoados. Quem acredita nisso? Levanta a mão. Hã? Ninguém, né? Está com medo de responder, né? Os nossos pecados não estão perdoados ao ceiarmos. A Bíblia deixa claro como que os nossos pecados são perdoados. Olha, é assim, precisa arrepender. Se não tiver arrependimento, não tem perdão de pecado. Antes era sacrifício de animal, mexia no bolso, tem que ter. Tem que entregar um animal, segundo a sua capacidade financeira. Entrega na mão do sacerdote. O sacerdote vai entregar o sacrifício para você. E o pecado do sacerdote, da família, de toda a sua casa era perdoado. Isso está em Levítico. Mas a palavra vai dizer que depois da cruz de Jesus, depois do sangue dele aspergido na cruz, que dá vida para mim e para você, a partir de agora, não entrego mais um sacrifício. Mas agora o sacrifício é o meu coração. E eu preciso apresentar ele diante do Senhor, quebrantado, rendido. Então, para que o meu pecado e o seu pecado seja perdoado, nós precisamos nos arrepender. Nós precisamos confessar. E nós precisamos abandonar o pecado. E se eu não fizer isso, pastora, não tem perdão de pecado. Tem bola de neve crescendo. Aí Jesus, ele pega e incomoda o bispo para fazer um jejum na igreja por santidade. E aí a gente não entra, porque a nossa glicemia vai abaixar. Mas se for para um exame de 12 horas em jejum para o médico, eu vou fazer. Se for uma cirurgia, eu vou fazer. Mas jejum para minha santificação eu não faço. Tem alguém me entendendo aqui nessa noite? Então, queridos, vocês imaginem todos os pecados do nosso passado. A gente conhece Jesus e agora a gente tenta, se esforça para construir altares no Senhor. Altares que glorificam a Deus, né? A palavra, jejum, oração, dízimo, oferta, primícia, adoração. A gente começa a entregar e alimentar esse altar divino do Senhor. Mas a gente esquece de uma coisa. A gente esquece de entrar na presença e pedir perdão pelos altares que nós construímos e o sangue que nós entregamos a Satanás. Em altares demoníacos. A gente estava falando com os bispos. A gente estava entrando na cidade, não é diferente da minha não, tá, gente? A gente estava entrando na cidade, por toda a cidadezinha que a gente passou, uma estátua, estruturas de idolatria. E aí, a gente estava vendo aonde que tinha igreja, a gente viu 2 igrejas, passamos na estrada, tinha 2 igrejas. Mas teve uma rua específica que nós passamos, e tinha tanto motel. E eu falei, olha lá, Alessandro, os altares de Diana. Os altares de Diana, queridos, eram altares de orgia sexual. Eram altares onde ela prometia fertilidade e prosperidade. Em troca, sabe do quê? Do sêmen do homem. Em troca da semente da mulher, que é a ovulação. O teu sangue tem semente. E sabe o que eles faziam? Eles faziam orgias sexuais no templo de Diana. E eles entregavam a vida deles ali. Eles entregavam o sêmen. Eles entregavam a vida deles ali naquele altar. Eles entregavam o orgasmo deles nos templos de Diana. Só mudou o formato, mas o princípio continua sendo quebrado. Quando nós passamos e olhamos os motéis, a gente viu 2 igrejas e tantos templos de Diana levantados em adoração a ela.
Porque motel é altar de Diana. Se eu posso te deixar um conselho nessa noite, nunca durma num motel. Durma dentro do carro, mas não durma dentro de um motel. Procure um motel. Porque um motel, ele é específico para adultérios, para derramamento de sangue, para práticas ilícitas. Muitos rituais satânicos são feitos dentro de um motel. E colchão, cama de casal é altar. Quando você dorme num altar que está contaminado, você é contaminado. Eu queria que você pudesse abrir o seu entendimento hoje acerca de sangue, acerca de sexo. Eu vou chegar nas finanças. Sabe por quê? Porque eu não tinha essa maturidade, eu não tinha esse entendimento, mesmo depois de muitos anos no Evangelho. E sabe o que acontecia? Todas as vezes, eu não sei se você já viveu isso, tentava avançar com a minha vida profissional, tentava avançar com aquilo que Deus falava para eu fazer, com um emprego, com uma empresa e problema. Foi quando o Senhor falou comigo, e o sangue que representa a vida, que está queimando até hoje no altar de Diana, que está queimando até hoje nos altares demoníacos. Todas as vezes que você tenta romper, que você tenta fazer algo, eles vêm reivindicar. Olha, eu tenho o sangue dela aqui. Eu tenho a vida dela aqui. Mas pastora, você está construindo uma vida com Deus, uma vida de santidade. Hoje você é uma mulher santa. Hoje você busca a palavra de Deus, você se santifica, você lê a palavra, você ora, tudo bem. Mas e o altar que eu levantei durante 20, 25 anos naquele lugar? Todos os altares que eu levantei para Satanás naquele lugar, todos os sangues derramados naquele lugar. Você que está aqui nessa noite, eu não sei se você já fez esse exame, mas recentemente estava se fazendo muito, se pegava para fazer o exame de Covid e passava na bochecha e passava na língua ou debaixo da língua e fazia o exame, porque saliva é sangue branco. Aqui, sangue vermelho que sai dos órgãos genitais do homem e das mulheres, dos órgãos reprodutores. Por isso que o nome é órgão reprodutor, porque ele produz vida. E Satanás, descobrindo que sêmen e ovulação é uma semente poderosa, ele para e pensa assim: eu vou agora fazer com que homens que glorificam o nome do Senhor, que dizem que são dele, começarem a entregar vida para mim. E com isso a vida financeira deles agora está amarrada na minha mão. Porque nos templos de Diana, eles entregavam o sêmen, eles entregavam a semente do homem, a semente da mulher, para que eles tivessem prosperidade. Tem alguém me entendendo aqui nessa noite? Nunca prosperava. Sempre precisava renovar contrato. Sempre precisava fazer mais. Porque o diabo é assim, quanto mais você dá, mais ele pede. E agora, queridos, o que a gente faz? Eu queria que você pudesse pensar nisso. Satanás, ele pega algo que foi criado por Deus e profana. O sexo que deveria ser por amor, agora é ilícito, fere a Deus e amarra a pessoa presa nos seus próprios delitos. Agora, ele profana a criação para conduzir tanto o homem quanto a mulher à destruição do seu próprio corpo. Depois lê Romanos capítulo 1. E ele começa a afetar todas as áreas, impedindo eu e você de frutificar. Ele faz com que a gente cometa prostituição. Ele faz com que a gente cometa pedofilia, bestialidade, adultério, fornicação, homossexualismo, sexo com objetos, sexo em motéis, sexo anal, masturbação. Judá tinha 2 filhos. Alguém aqui sabe o nome dos filhos de Judá? Alguém aqui sabe? É até difícil de falar. Er e Onã. A palavra diz que o primeiro, se eu não me engano, Onã, casou com a filha, o primeiro filho de Judá, casou com Tamar. E ela então coabitava com ele. E a palavra diz que ele jogava a semente na terra. Ele fazia coito. Famílias que estão aqui nessa noite, cuidado ao fazer o coito, porque você não sabe por que a sua vida financeira está sendo boicotada, mas quando você faz o coito, você está entregando a sua semente em um altar de Diana.
Pastora, eu não entendo porque que eu não consigo romper nas minhas finanças. É porque você faz coito interrompido, e para você é normal, porque você aprendeu assim. Mas a palavra de Deus vai dizer que Onã fazia isso, que Ur fazia isso, e a palavra diz que Deus conhecia o coração deles, porque eles não queriam engravidar Tamar, desonrando ela, e ele simplesmente matou os dois. Tem alguém me entendendo aqui nessa noite? Pastor, o que eu faço? Camisinha, conhece? O sêmen do homem, ele foi projetado por Deus para entrar dentro da mulher. Dentro. Então, eu queria que você pudesse pensar em nome de Jesus, que Deus, ele quer te tirar de todo lugar de aprisionamento espiritual pela quebra do princípio da palavra. Deus, ele quer você, homem e mulher de Deus, preparado, estruturado, fundamentado num nível diferenciado, para que você comece a acessar códigos espirituais que vão te levar a toda sorte de prosperidade em todas as áreas da sua vida. Todas. Mas para isso, pastor, eu preciso fazer o quê? Eu preciso primeiro começar a ter entendimento. Eu preciso começar a ter entendimento da palavra. O homem, ele tem a capacidade, através do seu órgão reprodutor, de gerar milhares de sementes. Assim também como a mulher. Satanás sabia que o sêmen do homem trazia vida e prosperidade. Então ele profana, ele inverte, faz o homem achar que isso é normal, para poder trazer maldição sobre a família. Agora, a mulher, ela está relacionada àquela que recebe a semente masculina. Ela é responsável por receber a vida do homem e a gerar essa vida também. Então, o termo científico que a gente usa para a semente da mulher é o processo de ovulação. É quando a mulher está ovulando, ela produz as sementes, e a semente da mulher, ela faz uma escolha com essa semente. Fala para o irmão que está do seu lado. Satanás sabe o valor de uma semente. Então ele incita o homem ao pecado, porque ele sabe que se ele incitar o homem ao pecado, ele será alimentado. Vocês se lembram quando ele cai do céu, expulso por Deus? Amém? Sim ou não? A santidade de Deus expulsou ele dali, porque ele era pecador, ele era rebelde. E agora na terra, como que ele vai fazer para obter autoridade? Ele incita o homem ao pecado e rouba a autoridade do homem. Porque pecado de homem é alimento para demônio. Então todas as vezes que nós pecamos, nós estamos alimentando Satanás. Todas as vezes que nós nos santificamos, nós alimentamos a Deus. E isso é uma escolha minha e sua. Não é responsabilidade de terceiros, é uma responsabilidade nossa. E eu queria que você pudesse entender isso nessa noite, porque Deus, ele quer te tirar desse lugar. Deus, ele não criou o sexo por causa do homem, não. Perdão, o sexo existe por causa do homem. O homem não existe por causa do sexo. Deus criou o sexo para o homem, mas que fosse dentro da legalidade, dentro do padrão, para que pudesse ser frutífero. Então, o que ele faz? Ele começa a estimular tanto o homem quanto a mulher a prazeres, a sensações, que é gostoso na carne. Para quê? Para que ele possa agora, nesse momento, conduzir o homem ao pecado. Então agora, quando o sexo acontece, existe ali um pacto de sangue, fora ou dentro do casamento. E dentro desse pacto de sangue, quando a pessoa se torna uma só carne, agora existe uma ligação entre almas. Agora a alma daquela pessoa está conectada na alma da pessoa que ela teve relação sexual. E muitas vezes, se não todas, existe o compartilhamento de heranças físicas, espirituais e emocionais, roubando o que deveria ser bênção para uma família, impedindo aquela família de prosperar. Agora, isso tudo, queridos, são reflexos espirituais, amém? Tá todo mundo muito quietinho, bispo. Será que eles estão com medo?
Agora tem os reflexos emocionais. Queridos, expulsar demônio é rápido. Fazer a libertação e mandar demônio embora, no poder do nome de Jesus, ele tem que obedecer. O problema agora é a emoção. Sabe por quê? Deixa eu te dar dois exemplos. As nossas emoções são como uma sanfona aberta. De repente uma pessoa pega uma faca e começa a furar a sanfona. Ela fica cheia de furo. Ela vai tocar bonito, sim ou não? Ela vai tocar estranho, ela nem vai tocar. A alma da gente, quando uma pessoa tem uma relação com outra, ela se torna uma só carne. Um fragmento meu vai para ela e um fragmento dela vem para mim. Por isso que Deus quer o sexo dentro do casamento. Porque uma vez se tornando uma só carne, o fragmento de alma, eles estão unidos em uma só carne, em uma só fala, em uma só condição emocional. Mas quando uma pessoa ela tem relação com várias pessoas, ela se deitou com aquela pessoa e se deitou com todas as pessoas que ela teve relação sexual. Esses dias eu estava conversando com uma pessoa que me pediu ajuda e ela falou assim para mim: pastora, pequei, caí no pecado sexual de novo. Falei: quem era o rapaz? Corre, pastora, vem fazer desligamento comigo. Eu falei: não vou fazer. Por quê, pastora? Ela me contou o histórico da pessoa. Ele era marido de uma bruxa. Eu falei: você sabia disso? Sim. Você se deitou com ele? Você se deitou com ela? Quando você se deitou com ela, você se deitou com ele. Perdão, volta. Quando você se deitou com ele, você se deitou com ela. E você se deitou com todas as pessoas que ela se deitou. Você se tornou uma só carne com todas essas pessoas. Você recebeu heranças espirituais e você está contaminada. Mas fazer mais uma pauta de desligamento com você não vai resolver o seu problema, porque você vai fazer no automático. Não tem arrependimento. O meu conselho para você é: fica 40 dias no jejum e pede para o Senhor, para Ele quebrantar o teu coração. Porque se você fizer pauta de renúncia, sem arrependimento, o Senhor não vai te visitar e Ele não vai te perdoar. Queridos, a gente não pode mais chegar na Santa Ceia e achar que nós estamos limpinhos, que nós estamos santificados. A palavra de Deus diz que Deus visita, não é o diabo. Deus visita a iniquidade dos pais nos filhos até a 4ª geração. Um tataravô que tenha dormido com 30 mulheres, que dormiu com mais 30, multiplica isso, chegou até você. Sem você saber, de forma emocional, espiritual e física, você já deve ter se deitado com mais de 300 pessoas. Ou muito mais. Por quê? Porque é geracional, o pecado é geracional. Quando um espírito de perversidade está na linhagem, ele vai tentar perpetuar. E se você não interromper isso, sabe o que vai acontecer? Você vai vir para a igreja, vai adorar a Deus, você vai fazer tudo por Ele, você vai ser uma pessoa rendida e quebrantada de coração, mas vai ser uma pessoa que vai viver muita luta, muita guerra. Por quê? Porque não voltou para reparar os altares que você fez enquanto você não conhecia. Pastor, eu não conheci, é verdade, no tempo da ignorância foi perdoado, foi, mas agora você sabe. Mas agora você conhece, mas agora você reconhece o quão pecadora você é, o quão pecador você é. E agora, o que é que eu faço? Boca no pó, joelho no chão e entrar em confissão ao Senhor pelos seus pecados. Deixa eu te fazer uma pergunta. Quem aqui já entrou numa ação na justiça? Levanta a mão. Contra alguma empresa, alguma coisa, amém? Para você ter dado uma entrada, você precisou dar uma procuração para um advogado, amém? Só que olha a cultura do Brasil. Você vai, deixa a procuração na mão do advogado. Quando você ganha o caso, que o processo se encerra, você volta no advogado para pegar a procuração? Sim ou não? Não, mas deveria. Porque você deu poder para ele falar em seu nome. Quando você termina um processo, o certo é você agradecer o seu advogado e falar: por favor, eu gostaria da minha procuração de volta. A xerox, é original, não seja o que for. Porque você deu autorização a alguém. Agora você tem que retirar essa autorização. Pastor, o que você está explicando nessa noite? Eu estou explicando nessa noite que você vai sair daqui mais maduro acerca de pecado, acerca de entendimento, acerca de tudo aquilo que o diabo tentou destruir a sua vida.
Agora eu quero que você pense num contexto mais profundo ainda. Uma pessoa que antes de se converter viveu 20 anos na prostituição, na perversão sexual, 20 anos em orgias, 20 anos se deitando com um monte de pessoas. Você acha que a alma dessa pessoa está fragmentada? Sim ou não? Está. Porque ela se tornou uma só carne com inúmeras pessoas que ela não tem como calcular. Só que todos os sêmens, todas as sementes, todas as ovulações estão nos altares de Lilith, que inclusive Diana é comandada por ela. Então o que eu preciso fazer, pastora? Você precisa ir lá e resgatar no mundo espiritual todo o sangue branco, todo o sangue vermelho. Eu te desafio a observar se a sua vida financeira não vai mudar. Eu te desafio nessa noite a você começar a lembrar e pedir para o Espírito Santo que estava lá naquele dia e falar assim: Espírito Santo, começa a me mostrar e começa a me lembrar. A sua cabeça vai começar a borbulhar de pessoas que você vai se lembrar que você nem imaginava. E essas pessoas são as pessoas que o Espírito Santo está te mostrando para que você peça perdão diante do Senhor. E multidões de pecados nossos serão perdoados. A palavra também diz lá em Tiago que se nós ganharmos uma pessoa para o Senhor Jesus, não é, bispo? O que acontece, bispo? Encobre uma multidão de pecados, códigos na palavra de Deus. Quer perdão de pecado? Vai ganhar uma pessoa para Jesus. Converte uma pessoa para Jesus. Por quê, pastor? Porque os nossos pecados são incontáveis. Mas a palavra de Deus diz que quando eu ganho uma pessoa para o Senhor, Ele encobre um tanto de pecados, multidões de pecados, meu e das minhas gerações passadas. Agora, a destruição pior é nas emoções. Porque você imagina 300 pessoas dentro de uma, 500 pessoas dentro de uma alma fragmentada, dentro de uma alma desconstruída. Deixa eu te fazer uma pergunta: essa pessoa tem identidade? Ela está lotada de identidade dentro dela. Ela está lotada de pessoas dentro dela, porque ela se tornou uma só carne com muitas pessoas. A alma dessa pessoa e a destruição emocional que Lilith deixou dentro dela através das suas comandadas, Jezabel, Diana, Rainha dos Céus e todas as outras, foi avassalador. E aí, muitas vezes, ela não consegue compreender porque que esse espírito de perversão começa a ter domínio sobre a mente da pessoa. Pastor, eu não sei porque que eu me converti e eu tenho uma compulsão por masturbação. Eu tenho uma compulsão por pornografia. Eu estou dentro da igreja, mas eu luto contra esses pensamentos. Pastor, eu estou dentro da igreja, mas eu tenho desejos homossexuais. Pastora, eu estou dentro da igreja e eu tenho vontade, por muitas e muitas vezes, de tocar numa criança. O espírito de perversão ainda está na linhagem, não foi abatido, não foi destruído, não foi mandado embora pelos seus lábios. Pastora, eu não sei por quê, porque à noite eu estou dormindo, eu sonho, vem um monte de gente na minha mente, no meu sonho, que eu estou tendo relação sexual com a pessoa. E de repente eu chego ao orgasmo. Eu não sei porque eu sou atacada por esse espírito noturno. Eu também não sei, pastora, porque que muitas vezes eu simplesmente estou tendo um sonho, eu fico presa dentro do sonho, que eu não consigo sair. Eu também não sei, pastora, por que a minha mente anda tão vaga. A minha mente, eu estou aqui prestando atenção numa coisa, mas a minha mente... Eu não sei por quê. Espírito de perversão sexual, pecado não confessado. Pastora, eu não sei por que chegou uma porta diante de mim tão maravilhosa. Eu pensei que eu fosse entrar, que Deus ia me prosperar, que eu ia fazer, que eu ia acontecer. Não, querido, fica tranquilo. Satanás, ele foi lá no tribunal de Deus, igual ele fez com Jó, e falou assim: eis meu servo João e Maria, olha aqui, ó. O sangue dele está preso no meu altar. Aí sabe o que acontece? Deus quer fazer, mas ele não pode. Porque ele criou o princípio e ele se submete ao próprio princípio que ele criou. E aí quando Satanás acusa, ele fala: epa, eu tenho que tirar a minha mão. Porque existe uma legalidade ali não confessada, não acabada, não resolvida. Tem alguém me entendendo aqui nessa noite? Tem alguém assustado nessa noite? Oh, Jesus amado.
Quando uma pessoa sofre um trauma, o fragmento da alma dela sai. E aquilo se torna um buraco. Se torna alojamento de espíritos malignos. Ela começa a ser roubada, ela começa a ser defraudada. E o pior de tudo, a alma dela agora está sendo doutrinada por demônios. E essa é a pior parte de quem quer libertação, de quem deseja libertação. Por quê? Porque imagina agora na tua cabeça uma corda cheia de nós. Uma corda lotada de nós, de ponta a ponta. Imagina uma corda aqui, dessa parede até essa, lotada de nós. E agora você tem que pegar cada nó e ir desfazendo um por um. O espírito de perversão sexual, que é o espírito de Lilith, ele começa a doutrinar, ele gosta de crianças. É igual o Hamas, o Islã, e toda essa parte macabra que a gente conhece, eles gostam de pegar criança para poder doutrinar a criança. Por isso que esse espírito gosta de criança. Quando ela vê um filho que foi abandonado pelo pai e pela mãe, que tem estruturas de rejeição, aí mesmo que agora ela se torna tutora. E ela começa a ensinar toda sorte de perversão sexual para essa criança. E essa criança agora começa a receber uma doutrina nas suas emoções, de como agir, pensar, sentir e reagir. Ela começa a doutrinar a pessoa nas emoções, a ponto de que quando a pessoa se converte, está em Cristo, uma nova criatura, ela continua a agir da mesma forma e não existe transformação. Por quê? Porque ela simplesmente foi doutrinada durante tantos anos, que agora a frase dela é: nada a ver. Nada a ver. Vocês já viram pessoa que ela está dentro da igreja, você olha para a pessoa, ela é uma bênção. Você olha para a pessoa, ela adora a Deus, ela serve a Deus, mas ela vai para a praia e tira aquela fotinha assim, ó, mostrando o corpício todo, já viu? Tem umas que tira até assim de lado. Homem que pega, que quer mostrar tudo assim, que pega, sabe? Deixa eu te falar, nem interessante é, gente. Sabe por que o homem, ele gosta de mulher com roupa? Porque ele tem desejo de tirar a roupa da mulher. É por isso que os homens estão se tornando homossexuais. Sabe por quê? Porque o interesse do homem é descobrir o que tem debaixo do pano. E aí, para que agora haja uma geração de homens sexuais e sacerdotes fracos, sabe o que Lilith te ensina? Mostra a mulher o corpo, mostra a sua sensualidade. Ela pode mostrar uma, duas vezes, o homem vai se interessar, mas ele tem muito mais interesse em tirar a roupa dela do que ela ficar com pouca roupa. É por isso que os homens estão se tornando homossexuais, fora outras gatilhos, outras causas que existem para o homossexualismo. Toda a doutrina de demônios começa a entrar agora na alma da pessoa. Lilith ensina a pessoa a ficar ofendida, ensina a pessoa a ficar chateada com tudo, ensina a pessoa a reter o perdão, acreditar que possui direitos, acreditar que é dona de si mesma, porque ela não se submete, acreditar que tem poder e autoridade para poder conduzir a sua própria vida. Todo órfão, ele tem um sistema viciado em agir por conta própria e não se submeter à autoridade. É o espírito de Lilith. Só que isso é muito mais difícil de desfazer nas emoções. É muito mais complicado desfazer isso. Porque a pessoa agora, quando se converte, que ela entende que ela tem que respeitar pai e mãe, que ela tem que respeitar pastor e pastora, que ela tem que respeitar toda a autoridade civil, ela não consegue compreender. Por quê? Porque foi órfã a vida inteira. E quem ensinou ela, que é uma doutrina de demônios, é um espírito maligno, que se apossou dessa pessoa como tutora, ela agora não consegue se submeter. Porque a vida inteira ela foi ensinada a bater de frente. Tem um espírito no centro de Macumba, que é chamado Maria Padilha, né, bispo? Maria Padilha, uma pessoa que serviu a Maria Padilha, principalmente mulher e homem, ela aprende que ela precisa bater de frente com toda pessoa que contraria ela. Estruturas demoníacas nas emoções, ofensa, carência emocional. Já viu aquela pessoa que quando ela chega, ela é o sol? Todo mundo tem que ver. Se ninguém beijar, se ninguém abraçar, ela fica triste com aquela pessoa.
Ela fala, nem vou mais voltar lá na igreja. Por quê? Porque ninguém falou comigo. Uma pessoa não falou com ela. Ninguém falou comigo. Porque carrega um espírito de rejeição dentro dela, profundo. Porque a tutora dela foi Lilith. Ela não teve pai e mãe para poder orientar, apontar destino. Não teve paternidade. Não recebeu amor, não recebeu afeto, não recebeu carinho. Não recebeu atenções básicas que uma criança, um jovem, um adolescente precisa. E aquele buraco nas emoções dela agora começa a ser preenchido por demônios que não perdem tempo em ocupar espaço vazio. As emoções começam a ser tomadas e agora essa pessoa começa a depender emocionalmente. Quando ela vai olhar, ela está casada com um narcisista. Ela entende que ela não pode ser feliz. Ela entende que ela tem que ser serva o tempo todo. Ela entende que o lugar da proteção dela é com uma pessoa arrogante, uma pessoa difícil, que tem que mandar nela. Mas uma autoridade genuína e verdadeira de Deus ela não consegue se submeter. Por quê? Fragmento nas emoções. Muitas vezes foi constituída dentro de uma bastardia espiritual. Nasceu fora da aliança do casamento. Então agora ela não consegue entender o porquê do abandono, o porquê da orfandade. Fala assim comigo, todo rejeitado carrega estruturas de idolatria a si mesmo. Ele começa a se idolatrar. Ele começa agora a idolatrar a si mesmo. Os seus pensamentos, os seus conceitos são dominantes sobre todo e qualquer conselho, inclusive sobre a palavra de Deus. Não consegue se submeter. Não consegue aceitar a opinião dos conselheiros. Não consegue acreditar no amor das pessoas sobre ela, porque acredita que as pessoas estão querendo usurpar. Afinal, foi usurpada a vida inteira. Aprendeu a usurpar das pessoas. Então agora, todas as estruturas de manifestação de rejeição começam a acontecer. Fala pra mim, um bastardo foi amado, sim ou não? Um bastardo foi amado, igreja, sim ou não? Ele não recebeu amor. É uma pessoa que vai crescer carente emocionalmente. E o que Lilith te ensina para essa pessoa? Se entrega para essa pessoa vai te dar amor. Essa pessoa vai te preencher, você vai se sentir dominada através do sexo. A pessoa começa a ser uma ninfomaníaca, ninfomaníaco, começa agora a se relacionar sexualmente por carência. Porque Lilith já entrou na estrutura de carência que os pais deixaram por causa da cobertura familiar. Que deveriam ter dado e não deram. Então, agora, a mente do bastardo, a mente do rejeitado, a mente do órfão precisa receber uma reprogramação. Por quê? Por causa do trauma que criou mecanismos de defesa e de enfrentamento. Gente, posso falar a verdade? Sim ou não? Eu não sei se tem algum eletricista aqui na igreja. Não? É uma cabeça com um monte de fio desencapado. Pastor, então não tem salvação para essa pessoa. Como é que vai ser para poder organizar tudo isso, então? Ah, queridos, o poderoso sangue de Jesus. Queria que o ministério de louvor viesse para cá. O poderoso sangue de Jesus. Jesus derramou 7 sangues em 7 lugares específicos. Não vai dar tempo de falar sobre todos os 7 aqui. Mas todas as vezes que você estiver sentindo um conflito na sua mente, você precisa, se você tiver um suco de uva, o significado do sangue de Cristo, através do suco de uva, é de purificação. O sangue de Jesus, ele purifica tudo aquilo que está contaminado. Coloca sobre sua cabeça e declara assim: Senhor, eu declaro sobre a minha mente, sobre a minha cabeça, no nome de Jesus, toda a contaminação do inferno, eu declaro sobre a minha vida a descontaminação e a purificação através do sangue de Jesus, que foi, Senhor Deus, liberado através daquela coroa de espinhos. Quem aqui se lembra daquela coroa de espinhos que foi colocada sobre a cabeça de Jesus e reforçada? Alguém lembra? A palavra de Deus diz que quando a coroa de espinhos entrou, derramou sangue da cabeça de Jesus. Quando você estiver com qualquer conflito na sua mente, você chama a existência na sua vida: Senhor, o sangue que foi aspergido na tua cabeça, eu declaro ele sobre a minha mente, sobre todo conflito, sobre toda ansiedade, sobre tudo aquilo que não vem da parte do Senhor. Eu declaro a minha mente cativa ao teu trono de graça. Códigos da palavra de Deus, acessos espirituais. Porque a partir de hoje você vai começar a ler a Bíblia de uma forma diferente.
Você vai começar a ter os acessos de Deus para a sua vida. Você vai começar a entender a Bíblia de uma forma diferente. Você vai começar a enxergar aquilo que você não enxergava. Você vai começar a compreender aquilo que você não compreendia. Eu queria que você pudesse pensar nisso nessa noite. Porque Deus, Ele te trouxe aqui para poder comemorar. Mas Deus te trouxe aqui também para poder abrir os seus olhos espirituais e escamas caírem dos seus olhos nessa noite. Todo pecado tem consequência. Mas eu me converti ao Senhor. Eu não preciso ficar presa nele. Tá bom. Usa da autoridade que Deus te deu para pisar em serpentes e escorpiões. E vai lá e retira do inferno aquilo que você deixou no passado. Queria que você ficasse de pé nessa noite. Fique de pé. Não se distraia. Eu queria que do seu lugar você pudesse orar junto comigo. Amém? Fale assim comigo: Senhor Jesus, nessa noite eu tomo posse de uma blindagem profética, de uma armadura específica da parte do Senhor sobre a minha vida, para declarar e profetizar que o Senhor é Senhor e Salvador da minha vida. Que eu tomo posse nessa noite de todo o sangue que verteu na cruz do Calvário sobre a minha vida, sobre a minha mente, sobre as minhas emoções, em nome de Jesus. Agora pega a sua mão direita e coloca sobre a sua cabeça dessa forma, assim, ó, olha pra mim. Você vai falar assim: Senhor Jesus, nessa noite eu desconecto da minha mente todo fio, todo plug que não vem da parte do Senhor, e removo. Faz o movimento de remover agora, em nome de Jesus. Agora fala assim: eu reconecto a minha mente cativa ao teu trono de graça nessa noite, em nome de Jesus. Agora declare, fale assim: Senhor Jesus, nessa noite eu te peço perdão por todo o pecado que eu cometi de perversão sexual. Eu te peço perdão por todo o sangue branco, vermelho, derramado em altares demoníacos, e consagro todo o meu sangue ao Senhor. Eu retiro de todos os altares demoníacos, em nome de Jesus, nessa noite, e expulso, na autoridade do nome de Jesus, todo espírito de perversão sexual na minha linhagem, até a 14ª geração, em nome de Jesus.